Bom, pessoal, vamos continuar o nosso estudo aqui. A gente vem falando sobre os processos de soldagem por pressão, por fusão, que inclusive é o assunto que é mais importante para a gente nesse curso. E eu vou falar agora de alguns processos que eles são assim importantíssimos. Tá? Eu vou falar primeiramente do processo de soldagem com eletrodos revestidos, que é Shielded Metal Arc Welding, o SMAW. Olha só, gente, esse processo de soldagem é simplesmente o mais utilizado no mundo. Tá? Ele tem a sua importância, inclusive, de acordo com o material histórico da soldagem que vocês viram, foi o primeiro processo assim, a ser criado, né, esse processo de fusão a arco elétrico, e é sucesso no mundo todo. Vou falar para vocês aqui alguns pontos que são importantes. Então, na verdade, é um processo em que a união dos metais é obtida pelo aquecimento destes com um marco estabelecido entre um eletrodo especial revestido e a peça. O eletrodo é formado por um núcleo metálico, alma, a gente vai ver aqui, ó. Então, ó, na verdade, gente, vamos aqui nessa imagem, eu acho que vai ficar muito mais fácil da gente compreender. Olha só, aqui a gente tem um eletrodo, esse eletrodo aqui ele é composto de duas partes, é a alma dele aqui, tá? E tem o revestimento, por isso que é o termo de eletrodo revestido. E aqui a gente tem esse eletrodo, ele emite um gás, né, uma proteção gasosa aqui para proteger justamente essa região aqui, ó, a poça de fusão, da contaminação do atmosférico. Porque, na verdade, o atmosférico contém elementos que fazem mal para a solda. O hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio são elementos que a gente pode encontrar no atmosférico e eles prejudicam a região de solda. Então, justamente esse gás ele vem para proteger essa região. Esse gás sai justamente do eletrodo, tá? Então, como eu falei até num outro vídeo, a gente tem um metal de base, que é justamente aqui as chapas que a gente está querendo unir, nesse caso aqui essa chapa de baixo. Então, a solda que é decorrente da alma do eletrodo aqui, que derrete e é depositada no material, e nesse processo gera uma escória também, tá? Essa escória aqui ela tem algumas importâncias nesse processo. Eu vou fazer uma leitura aqui só para ver o que a gente se tem mais alguma coisa para complementar. Então, o eletrodo é formado por um núcleo metálico, a alma, recoberto por uma camada de minerais e outros materiais, que é o revestimento. A alma do eletrodo conduz a corrente elétrica e serve como metal de adição. O revestimento gera escória e gases que protegem da atmosfera a região, sendo soldada e estabilizam o arco. O revestimento pode ainda conter elementos que são incorporados à solda, influenciando sua composição química e características metalúrgicas. O equipamento necessário ao processo consiste em porta-eletrodo, cabo, fonte de energia, que pode ser de corrente contínua, alternada, dependendo do tipo de eletrodo e material sendo utilizado. Então, vou ver se eu arrumo um material aqui para poder mostrar para vocês o equipamento. O equipamento é muito simples, é um equipamento que é barato, então por isso que esse processo é tão disseminado, e a solda é de alta resistência. Então, por isso que ele é tão utilizado mundo afora. Vantagens, limitações e aplicações. Então, equipamento simples, portátil e barato, como eu já falei. Não necessita de fluxo ou gases externos, pouco sensível à presença de corrente de ar. Processo extremamente versátil em termos de materiais soldáveis. Você pode soldar vários tipos de materiais. Facilidade para atingir áreas de acesso restrito, ou seja, uma área às vezes mais confinada, você tem uma certa facilidade de acesso. Aplicação difícil para materiais reativos. Produtividade relativamente baixa, isso aqui é um ponto negativo do processo. Então, você vai fabricar uma peça utilizando o eletrodo revestido, vamos dizer assim, você gasta muito tempo porque você solda, você tem que fazer a limpeza, você tem que esmerilhar, isso tudo leva muito tempo. Exige limpeza após cada passe de soldagem, então quando a gente faz o cordão de solda aqui, ó, fica essa escória, que essa escória tem que removê-la todinha para não ter um tipo de defeito que acaba sendo a inclusão de escória, que fragiliza também o cordão de solda.
Aplicações: soldagem de produção, manutenção e montagens no campo, soldagem de aço carbono, baixa e alta liga, soldagem de ferro fundido, soldagem de alumínio, níquel e suas ligas. Quando você vai, por exemplo, numa serralheria ou um profissional que trabalha nessa área de soldagem, geralmente tem um equipamento desse. Tá? Se você for, por exemplo, numa loja para comprar um equipamento ou na própria internet, com 300, 400 reais, você compra uma máquina de solda barata, né? De certa forma, assim, limitada na questão do uso da corrente, mas é muito acessível. Então, assim, uma máquina boa aí, por 700, 800 reais, você consegue comprar. Aí você comprou a máquina de solda por eletrodo revestido. Você comprou o eletrodo, comprou um ou outro equipamento para te auxiliar na hora de fabricar alguma coisa, por exemplo. Você já pode começar a fazer os seus treinos e depois começar a fabricar algumas coisas. Então, eu particularmente gosto muito desse processo. Eu acho um ponto negativo dele também que ele desgasta muito. Quando você solda utilizando o eletrodo revestido, ele solta aquela fumaça. Não é uma experiência, assim, vamos dizer assim, das melhores. Existem outros processos que dão condições melhores, como é o caso do MIG-MAG, o TIG, que a gente vai falar à frente. Mas eu acho que tem a sua importância, principalmente na questão de você poder soldar em qualquer lugar. Existem processos que são, eu acho até que são melhores de serem utilizados, aplicados, né, quando você consegue escolher, quando você pode aplicar, mas justamente por conta desses problemas aí, de repente, você vai fazer uma solda fora, no ambiente externo, é eletrodo revestido, não dá para você usar outros, ele é bem interessante em várias situações. Então, isso, apresentei, gente, o processo de soldagem por eletrodo revestido e vamos continuar o nosso estudo. Obrigado.